Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje no devocional vamos acompanhar o Salmo 73 a partir do versículo 2, porque aqui este Salmo de Asaf, ele começa a olhar para a maldade dos outros, a maldade alheia, os erros alheios. E isso levou ele a reportar, a guardar no seu coração muita coisa errada. Vamos fazer a leitura para a gente entender. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O salmista, ele deixa claro, olha, se não fosse por um pouco mais que eu me desviasse, um pouco mais que eu me atentasse aos desejos, à ira do meu coração, eu teria me desviado do Senhor. Os meus passos teriam sido coordenados para um lugar errado. Teriam sido levado para uma opressão, teria sido levado para uma tristeza terrena, a qual me levaria a perder a salvação. O salmista Asaf, na leitura, no contexto geral do Salmo 73, ele está reportando a Deus, em oração, a dificuldade que é para o ser humano olhar para as falhas alheias e absorver aquilo e achar que ela pode fazer errado igual ou até mesmo condenar os erros alheios. E ele fala o porquê. No versículo 3 ele diz assim, pois eu tinha inveja dos soberbos e ao ver a prosperidade dos ímpios. Então ele via os ímpios, os homens maus, as pessoas que andavam longe de Deus prosperando. Aqueles que chamados ímpios, aqueles que não guardavam a palavra do conhecimento das coisas de Deus, o temor, o respeito à palavra de Deus, ele se entristece. Ele fala assim, olha, eu quase desviei os meus passos do seu caminho porque eu fiquei olhando para a maldade dos outros. Eu fiquei olhando para as coisas que todo este povo tem feito, desprezando a tua palavra. O que nós temos que fazer como servos de Deus? Não olhar para a maldade alheia, não olhar para as falhas que os outros cometem, para que nós não tenhamos que nem fazer comparações, nós não temos que comparar nada, nós não precisamos nos comparar com ninguém, nem muito menos querer fazer algo parecido com os outros. Porque provavelmente, assim como Asaf, um grande homem de Deus, um grande levita, que perdeu a sua cabeça por ficar olhando para os outros. Cuidado, não fique dando atenção para os outros, não. Peça a Deus que livre você de ver coisas, de ouvir coisas que não precisam estar sobre a sua vida, porque será só um enfado, só um trabalho para você, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha, meu Pai, liberdade em nossos corações para tratar de nós. Se há esse sentimento, ó Pai, de inveja, de facção, meu Pai, em nosso coração, ou como o próprio Asaf disse, Senhor, eu quase vacilei por olhar para a maldade alheia, por olhar para o pecado dos outros, por olhar para os vacilos que os outros têm e eles mesmos vacilando estão crescendo, estão prosperando. Pai, perdoa-nos, ó Deus, pois nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus justo. E a tua justiça, como diz no livro de Hebreus, um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Meu Deus, nós sabemos que o tempo nosso é diferente do tempo do Senhor. E o Senhor não muda, tu és um Deus justo. Pratique a justiça, ó Deus, e não permita que nossos corações se desviem por nada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amigos, que Deus te abençoe, guarde essa palavra no coração e que você possa transmitir e enviar essas mensagens para quantas pessoas você puder, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau.